Aí, pessoal, estamos nesse ambiente com a vovó Isabel, aqui no TST, Tribunal Superior do Trabalho, com a ministra Cátia Arruda. Quero agradecer de coração, aceitar o convite de vir aqui bater um papo com a gente. Prazer, é uma alegria estar sempre conversando, dialogando, trocando ideias sobre esses temas tão excitantes e importantes sobre o mundo do trabalho. E é muito bacana trazer isso, porque a gente tem que ficar antenado com tudo que está acontecendo. Eu gostaria, antes da gente fazer esse bate-papo, essa conversa, qual que é a trajetória, né, da Cátia Arruda, como que chegou a ser aqui ministra? Conta um pouquinho para o pessoal que acompanha o nosso canal Combinado com Bigode. Bom, gente, eu sou uma pessoa de uma origem humilde. Meu pai era um servidor público, minha mãe dona de casa. E logo no começo, aos 15 anos de idade, eu tive a oportunidade de participar do movimento estudantil e fui fundadora da União Metropolitana de Estudantes Secundaristas em Fortaleza. Lá eu tive essa oportunidade de lidar com temas fundamentais, né? Era o começo, o pessoal falava muito ainda na nova Constituição, o que é que a Constituição ia trazer de boa para os trabalhadores, para a educação, para o povo brasileiro. E a partir daí eu me decidi pela advocacia, para fazer o concurso, seleção para direito e posteriormente para a magistratura do trabalho. Essa sempre foi a minha vocação, trabalhar com o tema do mundo do trabalho, porque eu entendo que no mundo do trabalho é onde se extraem os direitos mais importantes, fundamentais, que têm correlação com a dignidade da pessoa humana. E é uma entrega incrível, porque por que essa decisão, né, dessas questões do mundo do trabalho, que quando a gente fala, né, o que determinou essa escolha de debater essa coisa da precarização, dessa questão da proteção dos trabalhadores? Queria que você falasse um pouquinho, né, que você vem com a trajetória, você é natural de onde mesmo? Eu sou do Ceará. Do Ceará. Qual cidade lá do Ceará? Eu nasci numa cidade bem pequena, que nem eu conheço direito, que se chama Ipaumirim. Mas eu fiz a minha carreira na magistratura no Maranhão. No Maranhão. Então eu tenho essa vivência tanto do Ceará como do Maranhão. Até chegar, e aí agora a gente já vamos entrar um pouquinho no nosso bate-papo, na nossa conversa, né? Até chegar no TST e com tanto engajamento na defesa de direitos sociais. Vamos falar um pouquinho disso para o pessoal que acompanha a gente. A vida é um percurso, né? Quando eu assumi como juíza no Maranhão, eu fui para uma região muito pobre do Maranhão, que é Imperatriz e Açailândia, e onde tem trabalho análogo à condição de escravo. Então lá eu já vivenciei essa realidade duríssima do nosso povo, no trabalho infantil, no trabalho escravo, e depois eu fui promovida para São Luís, no Maranhão, depois desembargadora e depois vim como ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Mas essa realidade nunca saiu da minha vida, da minha essência, né? Muitas vezes nós passávamos e víamos as carvoarias, crianças nas carvoarias. E isso faz com que você tenha toda uma sensibilidade social para perceber que a gente ainda precisa melhorar muito, né? Como nação e como desenvolvimento. Mas a gente teve vários ataques, né? A própria reforma trabalhista, os ataques que teve nas instituições organizadas, foi forte, e mais precarizações, porque a reforma trabalhista ela trouxe mais de 100 itens que prejudicou o trabalhador na essência de direitos. Como é que a senhora enxerga a reforma trabalhista e esses ataques que teve, inclusive aos sindicatos, que está aí para proteger os trabalhadores, né? Sim. Eu digo, Bigode, que o Brasil ele precisa romper um pouco ainda, ou muito, essa visão de que o trabalho humano é secundário. E também da exploração do trabalho que vem desde o período da escravidão. Quer dizer, o Brasil tem um histórico de exploração do trabalho e não de valorização do trabalho. É bem verdade que a nossa Constituição, a Constituição Federal de 88, ela traz um avanço, ela traz um tema importante, porque ela fala na valorização da pessoa humana, mas a nossa realidade histórica é dura. É uma realidade histórica que desfaz essa valorização. Então, o que é que eu penso? Muitas vezes, embora o discurso da Constituição seja de valorização, o nosso discurso real nas fábricas, nas carvoarias, em todos os momentos em que há o trabalho humano, é um discurso e uma prática de exploração. E eu acho que isso a gente precisa romper. A gente precisa ver o trabalho humano na sua dignidade, na sua essência. Por que que uma pessoa contrata um trabalhador?
Por que que um empregador contrata um trabalhador? É porque ele queria fazer um serviço, ou ele não sabia fazer, ou ele não pôde fazer. Portanto, qual é o sentido dele tratar aquele trabalhador com desdém? Aquela pessoa que está realizando algo que foi projetado por esse empregador. Quer dizer, por que que esse empregador não vê esse trabalhador como um aliado na construção de um projeto, e sim como alguém para ser explorado? Então, nós precisamos avançar até culturalmente nessa ideia do trabalho humano e da importância que ele tem na valorização. Existe uma exploração muito grande, porque as pessoas não eram escravas, as pessoas eram escravizadas. Então muda completamente o contexto, né? Eu vejo, para a gente avançar um pouquinho mais e extrair um pouquinho mais do que a gente está falando, quais são os principais desafios do TST nessa transformação do mundo do trabalho? Porque a gente vem numa evolução muito grande, a gente está falando das plataformas, a gente está falando das novas tecnologias, nós estamos falando da inteligência artificial. Como que, um dos principais desafios, como regulamentar esse novo mundo do trabalho, se é que é um novo mundo do trabalho, ou também se é uma forma de escravizar? Por que eu estou falando? Porque a gente pode falar do assédio moral, de assédio sexual, a gente pode falar do assédio cibernético. Esse trabalho à distância, a gente não... Até quanto representação dos trabalhadores, a gente precisa entender um pouco também esse novo mundo do trabalho. Então, quais são os principais desafios do porque imagine um trabalhador de fábrica. Ele tinha aquele horário em que ele entrava, ele tinha a pausa do almoço e ele tinha o horário que ele saía. Agora, se ele estiver fazendo um teletrabalho, ele não tem mais horário, ele nem tem espaço e nem tempo, porque tudo é invadido por quem quiser, pelo seu empregador, por quem quiser. Então, a verdade é que quando a gente fala em precarização, nós temos que compreender precarização nos seus diversos sentidos. É precarização quando não se vê a questão da saúde e da segurança no trabalho. É precarização quando há diminuição de salários ou aumento da carga de horário, isso também precariza. É precarização quando nós falamos em tecnologia, mas só quem tem acesso à tecnologia são os grandes conglomerados. Será que uma criança pobre vai ter acesso ao tablet da mesma maneira que uma criança que estuda, que é educada numa escola de bom nível? Não. Então, o que é que nós precisamos fazer? Romper com essa perspectiva de que a tecnologia hoje é para todos. Não é. A tecnologia hoje está sendo usada pelos grandes conglomerados e pelas pessoas que possuem recursos econômicos. A grande população brasileira sequer tem acesso. Na pandemia, a maioria dos alunos assistiam aula por um tablet que era dividido com 3 irmãos. Eu também sou professora universitária e eu passei por essa experiência. A hora era dividida. Minha aula durava 2 horas. Metade da aula o aluno assistia, a outra metade ele desaparecia. E aí eu perguntei, mas onde é que você está? Por que é que você desaparece? Porque eu tenho que dividir o meu tablet com o meu irmão, que também está assistindo aula. Então, com isso a gente vê, tecnologia é boa? É, mas assim como tudo na vida, é boa quando é compartilhada. É boa quando todas as pessoas podem ter acesso. É disso que nós estamos falando, da construção de um país em que todos tenham acesso. Eu vejo que é um grande desafio para todos, não é só para o TST, porque nesse novo mundo do trabalho, anos 90, com a precarização, terceirização, globalização, os nomes eram todos bonitos, mas estava precarizando, estava terceirizando, quarteirizando, e aí tem que ter um trabalho em cima disso para que a gente continue avançando e protegendo as pessoas. Gostaria que a senhora deixasse aqui uma mensagem para o pessoal que acompanha o nosso canal aqui, o Combinado com Bigode, porque a gente tem conversado todos esses temas dentro do mundo do trabalho e preocupado na essência, né? Ter empatia para as pessoas, coisa que a senhora não perdeu. Quando você fala assim, olha, as minhas raízes me mostraram aquilo. As pessoas eram escravizadas. Então é muito forte quando a gente fala de precarização. A gente precisa ter proteção. Então, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aí para o pessoal que acompanha o nosso canal Combinado com Bigode. Eu queria falar para todos os trabalhadores que estão nos escutando, né, que não percam a dimensão da força que vocês têm.
né? É o mundo da organização do trabalho que nos permite avançar. Quantas vidas humanas foram perdidas na luta por direitos? Mas se não fosse isso, como estaríamos hoje vivendo em uma sociedade democrática? Ainda temos muito o que avançar, mas esse avanço só será possível com a colaboração, a participação, a efetivação de todas as pessoas na luta pela democracia, pela dignidade e pelo trabalho decente. Isso é muito bacana. Quero entregar um presente aqui. Nós estamos aqui com o nosso canal Combinado com Bigode. Escrevemos aqui essa missão em Brasília, porque é muito importante para a gente estar conversando num espaço como esse, forte, mas para que a gente daqui realmente trata com carinho as pessoas. O principal, né, dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer coisa da transformação, o ser humano está por trás da tecnologia. Exatamente. Não tem jeito. Exatamente. Agradecer a senhora pela oportunidade. A tecnologia tem que servir ao ser humano, né? Tem que servir ao ser humano, muito bom. Aí, pessoal, vamos juntos acelerar essa ideia. Se você está gostando do nosso canal, curta, compartilhe e se inscreva. Você é a parte mais importante desse projeto. Combinado com Bigode.